Então vamos lá, pessoal. A nossa aula, ela é uma aula, ela é uma aula que a gente vai montar a tulipa que a gente vem preparando ao longo desses dias. E aí o foco, então, da aula, qual que foi? O foco foi o movimento. Então, toda aula a gente vai ter um tema principal, alguma coisa que a gente vai querer desenvolver com mais precisão. Então, na primeira aula, quando a gente fez o miolo, então foi o foco, foi o tamanho, a gente saber estruturar, a gente usar as nossas mãos para aprender a modelar. Depois a gente fez as pétalas, né? A gente fez aqui as pétalas com um movimento todo especial. Então a gente usou uma forminha, vocês não precisam usar a forminha de 10, né? Eu usei essa forma que tá aqui do meu lado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então assim, às vezes a gente se vale de vários objetos para que a nossa peça tem um movimento especial. Então, a gente usou essa forminha aqui, a gente deixou ela secando assim, ó. Certo? A gente colocou nessa posição. Porque assim a gente garantiu que ela tivesse esse côncavo aqui, ó. E essa ponta encurvada, para justamente dar um movimento. Se a gente faz uma peça reta, aqui eu devia ter preparado uma reta aqui para mostrar para vocês. Mas vamos pegar aquela folhinha que tava aqui do meu lado. Cadê aquela folhinha que eu tinha mostrado? Ó? Aqui. É que ela não tá tão reta daqui. Mas se ela fosse toda reta, ó. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma pétala de tulipa. Ela ia ficar sem graça. Ela ia ficar toda, né? Assim, toda reta, sem movimento, sem graça. Então, é muito importante que você, na hora de elaborar as suas flores, você faça de uma forma que ela tenha esse movimento natural. Isso vai garantir muito mais beleza para você, tá? Então, o que a gente vai fazer? Na semana passada, a gente fez o miolo, aí a gente revestiu aqui com fita floral e hoje a gente vai agregar essas pétalas aqui. A gente vai fazer uma montagem de tulipa simples, ou seja, com 6 pétalas. Existem tulipas que têm muito mais pétalas do que 6, que são as tulipas dobradas, que elas são maravilhosas, aliás. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar da fita floral e a fita floral, ela vai ser cortada ao meio. Então, ela, originalmente, ela tem essa espessura aqui, ó. Essa largura, melhor dizendo, ó. A gente vai usar ela na metade. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para evitar excesso de uso de material e também excesso de volume. Ainda mais porque a gente vai colocar as pétalas aqui e a gente vai dar algumas voltinhas. Então, isso aqui vai começar a ficar gordo. Então, se você começa a colocar a fita floral espessa, assim, larga desse jeito, você vai agregar um volume desnecessário, tá? Então, aqui vai ficar muito maior do que o resto do caule. E a gente vai usar também, ó, fitinhas aqui de papel toalha. Por quê? A tulipa é uma das flores que tem o caule, assim como, por exemplo, o copo de leite, que tem o caule mais grosso. Tá? E essa técnica que a gente está usando aqui, apesar de eu estar fazendo em porcelana fria, é uma técnica que você consegue aplicar perfeitamente nas massas comestíveis. É a mesma técnica que você vai usar. Eu sempre cuido de fazer de uma forma que todo mundo consiga aproveitar as técnicas independentemente da massa que a pessoa esteja usando, tá bom? Beleza, gente? Agora, então, antes de eu... Como é que você vai cortar essa fita? Você pode cortar aqui, ó, se você não tiver um cortador de fita que eu já vou mostrar pra vocês. Você pode fazer isso aqui, ó, vamos pegar só um pedacinho aqui pra mostrar. Você pode dobrar ela assim, ó, e vir com a fita, com o cortador, oh meu Deus, com a tesoura e cortar aqui no meio, tá? Então, é uma maneira prática de você cortar a sua fitinha ao meio. Você pode também pegar um estilete e você pode passar aqui. Eu não tô com nenhum estilete aqui na mão, mas vou pegar aqui só pra vocês verem. Você vai pegar o estilete, vai segurar bem e vai passar aqui, ó, com força, né, o estilete, e aí você já vai conseguir tirar a sua fita ao meio. Ou, se você preferir, se você for uma pessoa com pressa, que gosta de materiais, né, aí você pode usar o cortador de fita floral, que é esse aqui. Ele vem com 3 desses negocinhos, né, dessas giletes, são aquelas giletes antigas, né, de fazer barba. Você consegue achar em farmácia. E aí você pode dividir em 4 a fita. Eu não gosto muito, eu gosto de dividir ela ao meio. Mas aí depende da pessoa, tá?
como é que, para quem nunca viu essa ferramenta é muito legal. É muito bacana. Para quem precisa de agilidade, ela é legal, porque você consegue cortar bastante rapidão. Então eu ponho aqui, ó, põe aqui desse lado. Aí você aperta aqui e depois só puxa que ela já sai cortadinha aqui, tá vendo? Então é uma maneira super prática de cortar a fita. Mas também você pode cortar na tesoura ou daquele método que eu mostrei pra vocês. Agora, como é que a gente vai cortar, então, o papel toalha? Você vai pegar o papel toalha, dobra mais uma vez se você quiser. Se quiser, pode dobrar até mais uma vez. E aí você vem com a tesoura e corta tirinhas. Pra que a gente vai fazer isso? A gente vai usar como se fosse uma fita floral. Não precisa de tudo isso, só tô mostrando de novo aqui pra vocês. Pra engrossar o caule, tá? Então, você pode deixar, por exemplo, isso aqui já cortado, né? Você pode deixar um monte de fita cortada e um monte de papel toalha cortado, guardanapo, enfim, pra você usar na sua produção aí do dia a dia. Então, deixa lá uma caixinha já cheia disso aqui, que aí vai facilitar pra você, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Então, antes da gente passar a fita, enfim, eu vou mostrar pra vocês como faz diferença, ó. Essa pétala, ela tá mais fechadinha, tá vendo? Ela tá mais fechadinha. Então, se eu fosse montar, eu vou montar com as peças que a gente fez mesmo, né? Pra ter o mesmo efeito que vocês provavelmente vão ter aí, ó. Então, olha só, ela vai ficar mais fechadinha. Você poderia fazer até ela mais encurvada pra dentro, se você preferir. Mas, ó, vou mostrar aqui pra vocês como ela fica fechadinha, se ela tiver, né, menos curvatura. Você poderia, por exemplo, deixar secando essa ponta invertida para dentro, caso você quisesse. Mas, como a gente quer valorizar o nosso miolo, eu vou usar pétalas que estejam um pouco mais abertas, tá? Inclusive, né, a gente sabe, né, os russos, eles têm feito coisas maravilhosas, né, não só no mundo das flores, mas em tudo, né, é um mistério, né, aquele país é um mistério, só coisa maravilhosa os caras fazem. E quem faz, muitos deles, né, eles são muito fortes em porcelana fria. E muitas vezes eles nem usam a fita floral nesse momento. Mas como a gente vai fazer com técnica, inclusive, para, né, confeitaria, então essa é a técnica que a gente vai ter que usar mesmo, não vai ter jeito. Mas eles, ao invés deles passarem aqui cada uma dessas pétalas com fita, eles colam com cola permanente para só depois, se houver necessidade, passar a fita para depois fazer o acabamento, tá? Mas enfim, isso é uma informação que a gente não vai usar agora nesse momento, mas, ó, eu vou pegar aqui as que estão menos encurvadas para fora, para fazer a parte central. Deixa eu ver aqui quais que eu vou usar. Vou deixar essa para fora, vou deixar as mais fininhas para dentro. Pronto. Então, olha só, primeira coisa, quando a gente vai agregar, quando a gente vai unir, o que a gente pode fazer? Se você estiver usando massas que são quebradiças, você nunca vai pegar na ponta, porque senão você vai quebrar, né? Massa de açúcar tem esse problema, apesar de eu adorar. Então, a gente sempre pega na base, ó, pra fazer esse movimento aqui pra encaixar melhor. Então, ó, tá vendo? Você consegue ver o posicionamento melhor. Se você quiser mais aberto, se você quiser mais fechada, é só elevar um pouquinho aqui. Então, quando a gente posiciona a pétala no nosso caule, a gente tem que posicionar de uma forma que ela fique bem na base aqui, ó. Então, não é muito pra cima, não é muito pra baixo, é bem na base, ó. É bem na altura da onde está a base do nosso miolo, tá? Então, não é aqui, não é aqui, é bem na base. Então, esta parte onde o arame sai da pétala vai encostar ali na base. Por isso que a gente fazer essa curvatura com arame ajuda a gente a fazer esse encaixe aqui, tá? E aí, claro, você pode fazer ela fechadinha. Ah, Catita, mas vamos supor que eu quero fazer uma totalmente fechada. Eu preciso fazer esse miolo? Não. Aí você pode fazer só o estame, se você quiser. O estame, o carpelo, que caso, né, dê pra ver um pouquinho, entendeu? Você pode fazer dessa forma. Ou você pode fazer ela fechada e você pode fazer um miolo como a gente faz, por exemplo, no botão da rosa. Como a gente faz o miolo da rosa, você pode colocar, eu já ensinei isso, inclusive, a fazer um botão fechado, a gente põe um isopor lá no meio e cola as pétalas no isopor, então não há necessidade de fazer o miolo, tá? Então eu vou pegar aqui a fita floral, esse é um exercício que quem tá começando tem que fazer, tá? Porque é um exercício que vai treinar a sua mão na hora de
montar a sua flor. Então, ó, deu uma esticadinha. Então, não vai colocar ela sem esticar, que ela não tá esticada, ó. Vou pegar aqui uma parte, ó. A gente vai esticar, tá vendo, ó? Ela aumentou. Ok? Ela tem uma cera. E aí, quando você estica, fica mais fácil dessa fita aderir à sua peça que você tá montando. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou segurar bem. Peraí, deixa eu só desdobrar essa ponta aqui. Vou segurar bem. E vou posicionar aqui de uma maneira que eu consiga pegar bem aqui a peça, ó. E vou colocar a fita aqui. No que eu coloquei a fita, ó, eu já vou ajustar, vou subir ela um pouquinho, porque eu quero que ela fique bem rente ali, ó. E vou dar uma voltinha. Eu não vou ficar dando várias voltas, porque senão, de novo, vai criar aquele volume desnecessário, tá? E aí, vou pegar as outras. Então, a gente vai primeiro colocar 3, para depois colocar 3 por fora. Então, primeiro, a gente vai colocar as 3 internas, ó. Então, a gente vai formar como se fosse um triângulo, tá? Olha só. Dá aquele print bonito aí pra vocês verem. Então, dei, ó, posicionei, venho com a fita de novo, ó, bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Então, ó, tá vendo? Tô pegando bem a base, ok? E aí, sobre essa massa, né, que eu falei que eu tava testando, nota 7. Eu não fiquei totalmente satisfeita com essa aqui. Aquela outra que eu mostrei pra vocês, eu achei mais legal. Que essa aqui, a que caiu ali. Então, a mesma coisa, eu vou dar uma ligeira encurvada aqui, e depois, se quiser, eu fecho. Mas, ó, de novo, bem na base. Ok? E a gente vai deixar esse miolo aparecendo, porque a gente fez o miolo caprichado, né? Então, tem que aparecer o nosso miolo. E agora, eu venho com as 3 externas, tá? Então, eu coloquei 3 internas aqui, ok, ó. E aí, agora, a gente vai começar a colocar as 3 externas. E aí, a gente vai colocar onde, ó? Nessa parte aqui, ó. Então, entre as 2 pétalas que estão na camada anterior. Aí eu venho aqui, e olha como é importante a curvatura, né? Quando a gente coloca, ela já encaixa bonitinho. Então, é importante fazer essa curvatura para justamente ficar mais fácil, inclusive, o encaixe. Então, mesma coisa, ó, vou entortar aqui um pouquinho, vou colocar aqui na parte de baixo. Vou, ó, ajustar bem, vou ver aqui a altura. Então, essa é uma coisa que as pessoas também precisam prestar atenção. Na hora da gente montar, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque aí a montagem fica muito mais interessante, tá? Ó, olha que bonito que tá ficando. Dei uma voltinha, né? Aí venho aqui, ó, essa aqui ainda não tem, então eu vou colocar entre essas 2 da camada anterior. Vou encaixar aqui também. Tá bom. Obrigada, filha. E vou fazer a mesma coisa, ó. Tá, ó. Bem na base. Pra esconder o arame. Nunca deixo o arame pra fora. Então, ó, vamos colocar bem aqui na base. E aí, vou fazer isso com a terceira. A terceira dessa segunda camada, né? Que seria a 6ª no total. E vou fazer a mesma coisa. Então, vou ajustar aqui. E aí, agora que todas estão presas, depois a gente vai posicionar, enfim, importante elas estarem na posição básica delas, e depois a gente vai decidir se vai abrir mais, enfim. Mas, ó, já dá pra ver bem como ela tá ficando. Tá vendo? Olha que bonitinha. Então, eu vou vir agora e fazer o quê, ó? Eu vou trazer essa fita, ó. Tô segurando aqui, tá bem esticadinha. Tô segurando aqui pra quê? Pra criar uma resistência e eu conseguir esticar até lá embaixo. Tudo bem aí, Isabela? Tô colocando time. Pra quê? Pra desligar o fone? Não precisa. Coloca no despertador do celular. Põe 40 minutos. Tá 60 graus? 65? 65. Tá. Aí vem até aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero alargar um pouquinho esse caule. E aí, eu venho aqui com a minha fitinha de papel toalha
e vou fazer aqui, ó. E eu não vou nem começar daqui, porque aqui já tá grosso, né? Eu vou começar dessa parte, ó, que tá menos grossa. E aí eu vou começar a passar como se fosse uma fita floral, ó. Eita. Só que precisa tomar cuidado que ela não é tão resistente como uma fita floral, né? Então, ó, vou passando até lá embaixo. Ah, quero mais grossinha. Vem com mais uma fita. Porque o caule da tulipa é bem grossinho, né? Venho aqui, mesma coisa. E vou passando ali pra baixo. Já tô satisfeita. Venho com a fita e passo aqui. Aí uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Como aqui a gente tá colocando um fundo branco, né? Que é essa parte do papel toalha, às vezes a gente tem que ficar de olho para não ficar bicolor aqui o caule. Então, às vezes uma segunda camada, às vezes é necessário. De fita, né? Então, ó. Mesma coisa aqui. Vamos até lá embaixo. Aí evitar, né, ó. Eu vou passar mais uma camada, porque, ó, aqui dá pra ver, né? Aqui tá mais escuro do que aqui, então depois eu vou passar mais uma vez. Deixa eu continuar aqui. Então, bem esticadinha também, ó, tô esticando essa fita. Então, é importante para vocês manterem essa mesma espessura. Deixa eu passar ali em cima só pra que tem uma pontinha querendo aparecer, mas ó. Então, inclusive, um dos exercícios que a gente fez lá no curso, né, nas aulas ao vivo, né, eu falei sobre isso com os alunos, né, às vezes a gente passa a fita que tem esse fundo e fica aparecendo, né, fica com uma linha mais escura, uma linha mais clara. Então, para evitar isso, então você tem que observar e avaliar se tem a necessidade de passar mais uma vez a fita floral para não dar essa diferença. Tá? Então, aqui, onde eu parei aqui? Já nem vi. Acho que era por aqui. Então, tá vendo? Tranquilo. Tranquilo de fazer isso aqui. Certo? Então, a montagem... Deixa eu subir ela aqui um pouquinho, só pra não desperdiçar essa pontinha. E aperta bem, porque como ela tem uma cera, conforme você vai fazendo isso, ela cria uma cola e ela vai ficando uniforme. Não deixa a mão frouxa, tá? Eu vou dobrar aqui só pra vocês verem, ó. Então, ó, dá pra você deixar mais aberta, se você quiser. Eu acho que daquele jeito tava bom. Você só intercala, o importante é intercalar, ó. E aí, como você caprichou no miolo, deixa ela mais abertinha. Se você quiser, você pode fazer essas mais fechadinhas para fazer esse miolo, né? Essas 3 internas, né? Mais fechadinhas. Mas olha que lindinha que fica. Uma flor super bonita, ó. Com uma cor lindíssima. É que aqui é ao vivo, né? Ali tem um delay, aí eu fico toda confusinha. Então, ó, bacana, né? Olha que bacana. Cheia de movimento. Não fica aquela coisa estática, engessada. Então, o movimento, ele é muito importante. Olha só que bacana. Vamos virar para ver se vocês fizeram? Deixa eu virar aqui, gente. Maravilhosa, faz tudo. E aí? Conseguiram fazer? Quem tava fazendo junto? Oi, Sandrinha! Quem conseguiu fazer junto? Ó. Tá vendo? E não é. Digam pra mim, essa é uma flor difícil de fazer? Não é uma flor difícil, né? Ó. Super linda, dá pra fazer no açúcar, dá pra fazer na porcelana fria. Olha que lindona. Essa coloração tá muito bonita. Né, ó. Zilma chegou atrasada, puxa as orelhas. Então, vamos lá. Quem conseguiu fazer junto aí? Eu entortei, ela ficou toda tortinha. Vamos arrumar aqui. A natureza é assim, tudo certo. Tira um print aí, peço. Tira um print, Isabela. Tira os comentários. Não, tudo bem.
Depois eu tiro. Então vamos lá, gente. Quem conseguiu fazer todas as fases e quem conseguiu montar ao vivo aqui comigo? Vamos lá. Henrique, cadê? Lindíssima, você é o máximo. Ah, que bom. Obrigada, Henrique. Obrigada, viu? Você conseguiu ver? Conseguiu ver? Não? Conseguiu fazer? Olha lá. Ateliê Bolo Meu. Ateliê Bolo Meu fez uma pergunta super legal. Ó. Na porcelana fria, podemos somente colocar as pétalas sem aramar ou não? Então, olha só. Eu fiz um curso em que a moça, depois até, né, tem aquela lista gigante que eu preciso cumprir de flores, né, que eu ainda não consegui. Mas, por exemplo, uma das aulas que eu participei, ela fez o seguinte, ela colou as 3 internas e aramou as 3 externas, que é o que a gente faz muitas vezes também na própria confeitaria. Por exemplo, aquela dália que eu usei no meu bolo de aniversário, ela era aramada só na parte externa. O resto não, o resto era tudo colado, uma a uma, mas era tudo colado, tá? Então às vezes você se vale disso. O que eu acho vantagem na questão da aramagem é que, dependendo do que você vai fazer com a flor, você pode movimentar as pétalas de acordo com a sua necessidade. Então vamos supor que você coloque lá num buraquinho no seu arranjo e não tem mais flor. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir. Então, essa é a grande vantagem das flores aramadas, né? Eu acho que essa é a grande vantagem, porque assim você consegue ampliar, né, o diâmetro que elas vão ocupar, abrindo. Então, assim, é uma escolha que você vai fazer. Não, filha, print da live. Eu sei, mas tá bonitinha. Tá bonitinha. Vocês entenderam isso, essa questão? Então, assim, é uma questão de opção. Por exemplo, eu ensinei também em uma live, o ano passado, ou esse ano, eu não lembro, a fazer uma margarida sem aramar, né? Você pode fazer que nem o girassol, que você vai espetando lá no miolo e tal. Mas é uma maneira de você fazer, né, mais rápido, sem gastar tanto material também. Porque arame, a gente sabe, quem faz flor sabe, arame é um dos materiais que a gente mais usa, se não o que a gente mais usa. Porque ele vai em praticamente todas as flores. Né? Mesmo que ela não tenha, né, em todas as pétalas, pelo menos no caule vai ter. Então, assim, é uma coisa que, né, você vai poder escolher se vai fazer ou não. Então, eu acho que a grande vantagem de você aramar é essa questão da movimentação. Dá para fazer flores sem aramar? Dá para fazer, né? Boa parte delas, assim, dá para fazer. Por exemplo, rosa, você não precisa aramar ela inteira. Você dá para fazer rosas lindíssimas sem aramar, só aramando o centro para fazer o caule. Então, tudo vai depender da sua escolha, do seu processo, tá? Então, ó, tira um print aí, gente, enquanto vocês estão mandando as perguntinhas. Deixa eu ver assim, ó, assim, pra mostrar o miolo, né? Esse miolo tá muito bonito. Tira um print, Sassá. Calma. É que eu tô fazendo. Calma aí que tá o delay. Espera aí. Foi. Não pisquei? Não. Eu sempre pisco. Então, vamos lá. Tem outras perguntas aqui. Uma das minhas dificuldades, ó, a Nilva perguntou, uma das minhas dificuldades é cobrir o arame com um biscuit e ficar muito perfeito, e a tulipa é um dele. A dica que eu te dou, Nilva, é você umedecer o caule na hora que você estiver fazendo esse revestimento, né? E aí, assim, dá pra fazer, por exemplo, tem gente que prepara o caule já com a porcelana até aqui, mais ou menos, né? Já deixa preparado. E depois passa a fita ou cola as peças aqui e depois vem e preenche. É uma maneira... Eu prefiro fazer de uma vez, mas é aquilo, né? É uma questão de, né, cada um escolher o melhor método, tá? Porque método, gente, tem método pra tudo quanto é gosto, tempo, paciência, entendeu? Então é uma questão de você escolher um método e aprimorar aquele método, tá? Catita, qual o tamanho do arame do caule? Vamos lá, a gente teve aula de arame. Que arame que vocês usariam para fazer? Eu falei, mas vamos lá. Vocês já tiveram aula de arame, a gente falou sobre todos os calibres. Eu expliquei como escolher cada calibre. Deixei um guia prático para vocês lá no feed. Ele até tá fixado lá. Tá escrito assim, guia definitivo para utilização de arames. Então, que calibre que vocês usariam aqui, ó? Falaram aqui 18. Tem a Tina Maia tá falando 18, a Mi Thaler. Tem 18. Você, Isabela? O 18 é mais grosso, né? É mais grosso. É de ordem... Ao do contrário. menor número é o mais grosso. Isso. Eu usaria
Você deve ter usado uns 2, 3 arames. Não, usei um só. Um só, ó. Vamos pegar aqui, ó, o miolo. O miolo sozinho tá aqui, assim, ó. Olha só a diferença. Então, vamos lá. Olha só a diferença do preparo prévio para este aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Esse daqui está mais grosso simplesmente porque a gente usou a fita não, o papel toalha e depois a fita. Então, a gente engrossou para ficar mais parecido com a tulipa natural. Quando a gente preparou o miolo, o que a gente fez? No dia, eu tava com os arames 18 cortados aqui e eu usei o 18, mas ela não é uma flor muito pesada. Ela não é uma flor muito grande. Então, aqui você pode usar o 20, não tem problema nenhum. O 22, não sei se eu usaria, mas o 20, 22 tá ok. 24 já acho fino demais. Mas o que vai determinar isso, na verdade? O tamanho da sua flor. Vamos supor, tem tulipas enormes. Então, vamos supor que você vai fazer uma dobrada, maior zona, aí eu já ia pro 18. Mas essa daqui, que é um tamanho médio, você pode usar o 20, o 22, que tá tranquilo, tá? Então, essa é uma ótima pergunta que vocês fizeram. E aqui, ó, os estames, você pode usar o 26, é um pouco grosso, mas pode ser, eu usei o 26, né, acho. 26, pode ser o 28, tá? Então, depende também do tamanho, ok? Eu acho que o 20 é o ideal. Eu usei o 18 porque tava aqui, mas até no dia eu falei, olha, talvez o 20 seja melhor. Ok? Então, é muito importante que vocês observem isso. Então, aí outra coisa, né? Eu quero começar a comprar os arames. Vou comprar todos os calibres? Não. Começa pelos coringas. Quais são? O que eu recomendo? 18. Se for 2, 18 e 26. Posso comprar 4. Compra o 18, o 20, o 22. Não, o 24. Acho que o 26. Que é o que usa mais, né? Porque quem tá começando não vai fazer flores muito complexas ou peças muito grandes. Então pode ficar no 18, no 20, no 26 e no 28. Que aí o 28 serve pra fazer as menorzinhas, né? Eu acho que seria mais interessante desta forma. A Sheila Marcel perguntou, qual massa você usa? Eu uso qualquer uma que tiver na minha mão, na verdade. Eu uso muito a Infinity, a gente tá esperando ainda chegar, a gente ainda não fechou, a gente tá na dúvida se traz por caminhão ou se traz por avião, enfim. Mas eu uso essa daqui é um biscuit que eu fiz, porque eu tô testando várias massas. E aí eu até falei, né, quando eu comecei a usar, eu fiz toda com essa massa que eu tava testando. Que eu não sabia se eu ia gostar, ela aparentemente uma massa bacana de trabalhar, super molinha, ó, até tem um pouquinho aqui ainda, ó, eu fiz uma quantidade pequena, mas super macia de trabalhar, ó, super boa, macia, fácil de fazer, mas ela é nota 7. Por que ela é nota 7? Ela é uma massa, deixa eu até pegar, pega essa daqui, que eu derrubei essa folhinha. Por enquanto, a que eu mais gostei foi essa daqui, que eu vou gravar a aula ainda, eu não vou fazer, eu vou gravar. Essa aqui eu achei bacana, ó, porque ela é uma porcelana, ó, que fica flexível após a secagem. Então, ó, isso aqui pra não quebrar, pra quem trabalha com bolo cenográfico, é sucesso. A Infinity, minha paixão, adoro. Não, agora não, Silvana, até acabei de falar, ainda a gente tá negociando a vinda novamente. Ó, tá vendo? Essa daqui é flexível e essa é caseira e é ótima. Ela é muito boa porque ela fica fosca, ela não fica brilhante. Então, isso eu gostei muito. Agora, essa... Qual que é o problema que eu achei dessa? Eu tô até com dó, mas eu vou pegar uma pétala e vou estragar essa pétala. Tinha uma... Aqui, ó. Essa aqui que eu tinha feito diferente. O que eu não gostei dela? Ela fica flexível. Mas não tanto. Ela fica. Mas ela fica meio quebradiça também, ó. Só de eu apertar aqui, olha o que aconteceu. Ela não quebra. Quando você bate assim, claro que ninguém vai ficar batendo a flor assim, mas, por exemplo, se acontecer do bolo bater, cair, é difícil dela quebrar. Mas, olha o que aconteceu. Eu apertei, ó. Ela é quebradiça. Tá vendo? Essa outra que eu fiz aqui, não. Essa daqui, ela é mais resistente. Ela aguenta um pouquinho mais. É que eu tô com dó de amassar completamente essa... Mas, ó, ela resiste. Ela resiste a um aperto mais... Um chamego mais intenso. Entendeu? Vou dar, gente, vou dar. Receita pra mim, assim, receita é que nem receita de bolo, né? Receita, ela
você pode ter a melhor receita do mundo, mas se você não tiver técnica, se você não entender, né, como se constrói as cores, as peças, enfim, não vai adiantar. Mas eu quero gravar, eu quero fazer uma coisa bonitinha para não ficar sendo interrompida, eu falando, porque senão eu deixo falando com vocês, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou gravar e aí depois eu subo ou aqui ou lá no canal do YouTube, tá? Certo? Não, maravilhosa. A amadora é maravilhosa. Ah... Mas você achou aí na Alemanha? Ó, eu sou louca, eu comprei todos os calibres, e brancos e verdes ainda. Ah, mas é bom que você tá bem... armada. Tá bem armada aí com os arames. Tá bem aramada. E aí, gente, dúvidas em relação a essa aula aqui? Semana que vem a gente vai continuar, terças e quintas, né? A gente vai continuar. E tá chegando a nossa semana do evento, né? Que vão ser alguns dias para a abertura da turma 7. É a última turma do ano. E o que é essa turma? O que tem no curso, assim? Depois a gente vai falar especificamente. Essa é a última turma do ano que eu vou dar aula ao vivo, que eu vou abrir, que vai ter aula ao vivo, porque depois não vai dar mais, né? Final de ano a gente não consegue mais fazer nada, né? Chega Natal, não dá. Então, na primeira semana de outubro, a gente vai fazer o evento e vai abrir as inscrições para a turma 7, tá bom? Depois, não sei quando que vai ter mesmo, não sei. Porque eu tenho outros projetos que eu preciso tocar. Olha que lindinha. Pois eu quero ver quem fez. Tem que mandar pra mim lá no direct. Olha que linda. A Vera Boré, a minha não ficou igual a sua, mas ficou mais ou menos. O importante é que você fez. Aí depois você refaz. Não é que fez uma vez, tem que largar. Faça mais vezes. Aí testa a posição. Faz mais fechadinha, faz mais abertinha. Vai testando aí que vocês vão ver que vocês vão ter uma super evolução, gente. Ó. Faz ela abertinha pra valorizar o miolo, né? Essa é uma tulipa Mila Pereira Case. É uma tulipa Toronto, que é um tipo de tulipa que ela é mais fininha, ela é mais longilínea aí nas pétalas. A gente fez ela mais aberta, porém com movimento. Ok? Olha só que lindinha. Tá muito bonita, ó. Ah, Isabel, falei, quem é essa pessoa? Posta nos stories e marca a gente. Certo, gente? Feito, então, ó, terça-feira que vem, 8 horas da noite, a gente tem mais uma aula. Eu vou preparar alguma coisa bem especial para vocês verem a diferença, para vocês perceberem, terem a percepção. E isso é que vocês têm que passar para os clientes de vocês também. Vou fazer um bolo. O bolo com flores, ou com modelagens, ou com qualquer decoração, ele tem um valor agregado muito maior. Então a gente vai poder ver, a gente vai fazer uma produção floral e a gente vai aplicar isso ou num doce ou num bolo para vocês verem a diferença que faz, tá? Tudo bem, gente? Certo? Então, gente, obrigada. Adorei passar mais essa noite aqui com vocês. Sempre muito bom. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês deem uma olhada lá no YouTube, que eu subi as aulas no YouTube. Elas estão assim, ó. Tá essa aula separada da pétala e depois eu vou subir a aula de hoje, tá? Mas sobe lá que eu tô subindo vários vídeos, 2 vezes por semana. Então, para que vocês tenham bastante conteúdo lá e consigam aplicar. Depois eu quero que vocês me mandem no direct. Pô, Catita, ó, fez diferença, consegui fazer, consegui cobrar mais no meu bolo por causa das flores, porque isso é muito importante, gente. Quanto mais afinado o nosso trabalho está, mais o cliente vai querer pagar, tá? Beleza, gente? Beijo, obrigada, até semana que vem.